sempre é a primeira vez, né, que a gente vem falar da palavra de Deus. E isso nos remete, né, ao temor do Senhor, né, aquilo que nós vamos falar, né, que Deus venha nos estar conduzindo aquilo para nós poder falar do Senhor nessa noite. Amém, irmão? Eu tenho a certeza que você saiu da sua casa nessa noite para ouvir a palavra do Senhor. E eu tenho a certeza, se hoje você está aqui neste momento, sentado, para ouvir a palavra do Senhor, não para prestar atenção quem está no seu lado, direito ou esquerdo, ou quem veio para a igreja, né? Mas você veio prestar atenção àquilo que o Senhor tem para falar com você. Aleluia. Eu digo para você nessa noite, hoje nós estamos aqui porque nós somos frutos, não somente eu, não somente, eu tenho certeza, somente você, mas você é fruto de um clamor, de uma oração da sua família, o clamor da sua mãe, o clamor do seu pai, do seu irmão. Se hoje você está aqui, porque Deus marcou esse momento, essa oportunidade. E nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Aproveitar quando nós estamos na casa de Deus para ouvir a palavra do Senhor. E eu tenho a certeza que o Senhor vai abençoar você, aleluia, porque até que Deus tem cuidado da sua igreja. A sua igreja, eu falo, não é as quatro paredes aqui, mas a igreja somos nós, né, ser humano, e nós somos, eu falo para você, nós somos falhos, né, e Deus, quando olha para nós, olha com um olhar de amor, né, com um olhar de misericórdia para nós. E hoje, aleluia, mais uma vez, aleluia, eu digo para você, Deus está no controle. E eu quero trazer essa palavra hoje, aleluia, falando sobre um jovem, aleluia. E hoje, né, cheio de jovem aqui, aleluia, te alegra ver jovem aqui, como o pastor falou no começo das suas palavras aqui, jovens, aleluia. Né, mas também eu falo jovem aqui de 50, 80, 90 anos, aleluia. Somos todos nós nessa noite, aleluia, jovens, aleluia. Eu digo para você que cada um de nós tem um chamado. Cada um tem um chamado, como nós ouvimos aqui, o pastor também, quando falou, foi no Guaiana, quando ele ouviu, né, aquela pregação, né, ele não estava na igreja, mas ele ouviu e prestou atenção e Deus falou com ele, aleluia. Eu pergunto para você nessa noite, como e aonde você estava e como você estava quando Deus falou com você, quando Deus chamou você, aleluia. A mesma coisa que é um jovem aqui que eu vou estudar, vamos estar lendo aqui, aleluia, Deus quando chamou ele, aleluia. Mas ele é fruto de uma mãe, ele é fruto de alguém que clamou, ele é fruto de alguém que buscou através da oração, e o Senhor ouviu as suas orações, aleluia. Eu falo aqui de Ana, aleluia, que Ana, né, quando Deus dá o seu filho, aleluia, e ela faz uma promessa. Ela disse que ia dar, se Deus ouvisse ela, né, ela ia dar o seu filho, né, para servir na casa dele, para servir perante o Senhor, todo o tempo da sua vida, aleluia. Então a gente vai ver aqui que foi através do clamor de uma mãe, aleluia, que ela fez aquela promessa e cumpriu. E Deus é tão bom, irmãos, que a gente vai ver, a gente ouve falar apenas de Samuel, né, quando Ana... Deus dá para ela, mas Deus abençoou tanta Ana que logo em seguida, né, não fala o tempo, não fala o dia, a hora, mas fala que também Deus abençoou Ana logo após, dando mais 2 filhos, né? Porque quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor é tão maravilhoso de nós, tão bom para nós, Ele não apenas nos abençoa com aquilo que nós buscamos, aquilo que nós clamamos, Ele dá além daquilo que nós pensamos. Em nenhum momento da história, nós falando de Ana aqui, em nenhum momento da história vai dizer que Ana pedia filhos, mas ela pedia um filho que ia dar para servir ao Senhor. Aleluia. Mas nessa noite, irmãos, aleluia, eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de 1 Samuel, aleluia. 1 Samuel, capítulo 13, irmãos, aleluia. O primeiro verso a gente vai estar lendo, aleluia. Amém, irmãos? 1 Samuel, capítulo 3. Primeiro verso diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli.
E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifestada. E sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Amém e amém. Antes de nós sentar, nós vamos orar nesse momento. Senhor, estamos, Senhor, mais uma vez, Senhor, na sua presença, meu Pai. E neste momento, Senhor, eu creio, meu Pai, aleluia. Assim como o Senhor ouviu o clamor, Senhor, aleluia, de Ana, meu Pai, e abençoou ela, dando seus filhos para ela, Senhor. Mas o Senhor, meu Pai, neste momento, Senhor, nós queremos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, nos chamar, Senhor, aleluia, nós, Senhor, para a sua presença, meu Pai. Muitas vezes, Senhor, nós podemos, Senhor, sim, Senhor, estar na sua casa, Senhor, mas, Senhor, aleluia, nós talvez seja só com o corpo, Senhor, aleluia, na sua casa, mas a nossa mente, nossos pensamentos estão longe, Senhor, da sua presença, meu Pai. Eu lhe peço, Senhor, nessa noite, Senhor, aleluia, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, através dessa palavra, onde nós podemos, Senhor, aleluia, aprender através desse jovem, Senhor, aleluia, que estava perante, Senhor, ao templo, Senhor, e aonde o Senhor servia ao Senhor, até, Senhor, aleluia, o Senhor ter falado com ele. Amém e amém. Amém, irmãos? Podem assentar, irmãos? Aleluia. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus aqui, irmãos, que nós lemos aqui nessa noite, aleluia. Nós lemos que o jovem aqui, o jovem Samuel, aqui, como nós falamos, eu falei no começo, ele é dado a Eli para servir ao Senhor, ajudar na tenda do Senhor. E a palavra de Deus é bem clara para nós aqui, aleluia. Samuel, aleluia, ele estava aonde Deus estava, porque a Bíblia vai nos falar e contar a história sobre a arca, aleluia. Aonde a arca estava é a presença de Deus. Então a Bíblia nos relata aqui, aleluia, no verso 13, dizendo assim: estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Aleluia. Isso quer nos falar, então, que Samuel estava no mesmo local aonde Deus estava, aonde a presença de Deus estava. Aleluia. Eu falo para você aqui no capítulo 4, aleluia, dizendo assim, aleluia: e o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. No 5 vai dizer assim, irmão: e correu e Eli disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, eu, filho meu, torna a deitar. Até aqui, irmãos, aleluia, nós vemos que o jovem, aleluia, Samuel, até aqui ainda Deus não tinha falado com ele. Ele servia, como nós falamos aqui, ele estava na casa de Deus, ele cuidava das fazeres de Deus, juntamente com os filhos de Eli. E eu falo para você, até aqui Deus ainda não tinha falado com ele, não tinha chamado ele, aleluia. E como nós falamos, aleluia, muitas vezes nós podemos estar na igreja, na casa de Deus, e muitas vezes a gente apenas de corpo presente, mas os nossos pensamentos muitas vezes podem estar longe, do nosso corpo. Nós somos aqui, mas nossos pensamentos estão longe, preocupados, nós ficamos preocupados com as coisas. Mas eu digo para você, aleluia, quem cuida é Deus das nossas dificuldades. É como nós começamos a clamar ao Senhor, entregamos para Ele, como Ele fala na palavra: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Aleluia. Se nós vamos na casa de Deus porque nós precisamos algo. Se eu estou aqui porque eu preciso. Se você está aqui porque você precisa de algo. Aleluia. E por que disso, irmãos? Aleluia. Porque Deus vai guardar a sua família. Aleluia. Deus ouviu, como eu falei no começo, Deus ouviu o clamor daquela mulher.
Ana, aleluia, abençoou, né, dando seu filho, aleluia. E a Bíblia então fala aqui que ele trabalhava na casa do Senhor, juntamente com os filhos dele, aleluia. Mas eu falo para você nessa noite, aleluia, até o verso 7, quando Deus chama, aleluia, novamente Samuel, né? Tudo tem um tempo determinado, tudo tem um tempo, debaixo do céu tem um tempo determinado para todas as coisas, aleluia. Você lê comigo aqui, irmãos, aleluia, no 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Você vê aqui, irmãos, aleluia, ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Aqui nós vemos que, aleluia, ele estava na casa de Deus, mas ainda não se tinha manifestado a palavra do Senhor, e ainda não tinha conhecido o Senhor. E nós vemos aqui, irmãos, no 8, o Senhor, pois, tornou-se a chamar Samuel, terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, e aqui, porque tu me chamaste. Não, então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, aleluia, pelo que Eli disse, Samuel, vai-te deitar, se há de ser que te chamar novamente, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Quero repetir para você, aleluia, o 9. Pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar, aí há de que se chamar novamente, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém, amém, aleluia. Aqui, irmãos, aleluia, nós vemos que, aleluia, Eli, aqui todas as vezes quando Deus chamava a Samuel, nós vemos que Samuel, obediência, né? Aqui nós vemos obediência do homem, aleluia. Nós vemos aqui que quando Deus chamava a Samuel, aleluia, ele achava que fosse Eli que estivesse chamando ele, aleluia, porque ainda não tinha manifestado, né, a palavra do Senhor, e ele ainda não conhecia o Senhor. Eu falo para você nessa noite, aleluia, vai chegar um tempo, aleluia, até mesmo muitas vezes nós nos fazemos que não estamos ouvindo o que Deus tem para falar com nós. Mas eu falo para você, aleluia, Deus, aleluia, ainda nos guarda, Deus nos cuida, aleluia. E a Bíblia relata aqui para mim, para você nessa noite, aleluia, quando Samuel, aleluia, por a terceira vez Deus chama Samuel. Aí que Eli, né, dá a entender, não é Deus que quer chamar, é Deus que quer falar com ele, Deus quer falar com esse jovem, aleluia. Eu digo para você, aleluia, nessa noite, aleluia, como nós estamos aqui, como Deus te chamou, aonde tu estava, como eu falei no começo, como é que Deus te chamou, aonde você estava, como você estava, quando Deus falou com você. Você estava no seu emprego, aleluia, você estava na rua, aonde você estava quando Deus chamou você, aleluia. Que cada um de nós tem uma situação de quando Deus chama e Deus fala com nós, né? E Deus, aleluia, tem os mistérios de Deus, aleluia. Mas a Bíblia começa a relatar para mim, para você, aleluia, a história desse jovem, aleluia. Que a Bíblia relata aqui, então Deus aqui a partir desse verso, aleluia, a partir aqui do 9, aleluia, Deus começa já a falar com ele, aleluia. O 9 vai dizer assim, irmãos, quero repetir para você, aleluia. Pelo que Eli disse a Samuel, vai-te deitar, e há de ser que te chamar novamente, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. O 10, irmãos. Então veio o Senhor a Eli, então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes. E Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. Repito para você, irmãos, aleluia. Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. E o 11 vai dizer, irmãos, e disse o Senhor a Samuel, eis que vou eu fazer uma coisa em Israel, o qual todo que ouvir
e lhe timirão ambas as orelhas. Aleluia. E o 12, aquele que mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, para que que fiz saber que eu julgarei a sua casa para sempre, fazendo-se os seus filhos não o que é agradável perante a minha presença. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca, jamais será espiada iniquidade na casa de Eli, com sacrifício nem com oferta de manjares. Aleluia. Aleluia. Irmãos, aqui a palavra aqui começa a nos relatar aqui a história. Aleluia. Aqui Deus falando, quando chamou Samuel, falou para ele que ele ia fazer com a casa de Eli, juntamente com os filhos de Eli. Todos nós sabemos a história, né, dessa família, né, dos filhos de Eli que ajudavam, eram ajudantes de seu pai, eram os sacerdotes, aleluia, né, e ajudavam a seu pai. Mas eles não faziam aquilo que era reto perante a Deus. Mas Deus, aleluia, já tinha mandado um servo avisar, falar, né, para Eli o que estava acontecendo. Imagina você quando, aleluia, chega alguém falando, né, do filho de vocês, nossos filhos, aleluia, e nós, não, meu filho não, aleluia. Mas Samuel aqui, Eli, aliás, né, Eli também é a mesma coisa, aleluia, né, Deus já tinha avisado, já tinha falado para ele, aleluia, que ia fazer. Aleluia. Eu falo para você quando o chamado, aleluia, nós estamos falando sobre o chamado. Eu digo para você nessa noite, aleluia, o teu chamado, aleluia, é Deus que te dá. Aleluia, não é o homem que te chama, é Deus, aleluia, que te chama, é Deus que vai te capacitar. Aleluia. Como eu falei, não sei como você estava, onde você estava, quando Deus chamou você, aleluia, mas quem vai capacitar você é Deus. Aleluia. A Bíblia relata aqui para nós, aleluia, então, que quando Deus falou com Samuel, aleluia, o chamado de Samuel, aleluia, chamado dele, né? Quando Deus chamou ele, aleluia, e Deus já, no momento, na terceira vez, quando ele chama, então ele ouve a voz do Senhor, aleluia, eis-me aqui, Senhor, aleluia. Quando Deus nos chamou, será que nós falamos isso? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, faça aquilo, meu Pai, está aos seus olhos perante a nossa vida. Aleluia. Pergunto para você nessa noite, aleluia. Será que nós respondemos assim? Eis-me aqui. Aleluia. Mas a Bíblia relata então para nós aqui, irmãos, nessa noite, aleluia, que quando Samuel foi chamado, aleluia, porque era uma promessa, era um clamor da sua mãe. Mas ele cumpriu aquilo que tinha até o resto da sua vida. Aleluia. E a Bíblia, então, Deus falou aqui, né? Quando nós lemos aqui, aleluia, que a casa de Eli estava errada. A casa dele, os seus filhos, aleluia, estavam fazendo coisas que não eram certas. Aleluia. Mas Eli, né, não fez causa, não quis acertar a sua casa. Não quis. Aleluia, porque ele sabia, porque falava, Deus usou o servo para dizer, Eli, acerta a tua casa, porque teus filhos estão isso e isso. Aleluia. Acerta a casa. Aleluia. Eli não fez causa. Aleluia. Quando Deus, né, levanta outro jovem, como nós vemos aqui, levantou Samuel. Aleluia. E Deus, aleluia, perante Deus disse que ia, né, na casa de Eli, não ia restar mais ninguém. Não ia restar mais ninguém. E nós começamos a ler a história de Eli aqui, irmãos. E eu tenho certeza que a igreja toda já leu a história de Eli. Aleluia. Que os filhos dele faziam festa, né? Comiam do bom, comiam do melhor, né? Aquilo que era ofertado para Deus. Eles tiravam para comer para ele. Aleluia. E Deus não estava agradado àquilo que estava fazendo. Aleluia. Eu falo para você nessa noite, aleluia, o que eu estou dando para Deus? Será que eu estou dando o meu melhor para Deus? Será que eu estou oferecendo o meu melhor para Deus? Aleluia. Será que foi o chamado que Deus me deu? Aleluia. Eu apenas ouvi o chamado e não fiz mais nada? Aleluia. Será que eu estou, né, parado do meu chamado? Aleluia.
Você está aqui nessa noite, aleluia. Você foi chamado, aleluia. Você foi chamado, aleluia, como Samuel foi chamado, aleluia. Eu digo para você nessa noite, aleluia, que nós vamos clamar, a buscar ao Senhor. Que Deus venha nos acender novamente, acender aquele fogo do primeiro amor, né, de trabalhar na obra. Que Deus venha nos acender, nós poder sair e trabalhar na obra. Eu falo para você assim, irmãos, aleluia. Nós começamos, né, quando nós achamos que estamos parando na obra, aleluia, o Senhor vem e fala com nós, aleluia, porque eu falo para você nessa noite, aleluia, cada um de nós aqui, cada um de vocês está aqui nessa noite, você foi chamado, aleluia, você foi chamado, aleluia. Eu digo para você, aleluia, mas você pode estar pensando, igreja, aleluia, o que o pastor Giovanni está falando, aleluia? Estou falando sobre um chamado aqui, aleluia. Não deixe ninguém jogar pedra no seu chamado. Não deixa ninguém apagar seu chamado. Não deixa, aleluia. Não deixa, aleluia. Não deixe que aconteça como aconteceu na vida de Eli, da família de Eli, aleluia. Aqueles jovens, aleluia, né? Não deixa, aleluia. E a Bíblia começa a relatar para nós a história de Eli, né? De Samuel, aleluia. Né? Mas Deus sempre, né, está lá na frente. Deus sempre tem um projeto para nós. Aleluia. Deus tirou, né? Deus não deixou mais Eli, né? Matou Eli, matou seus filhos, mas Samuel continuou, né? O legado. Deus começou, aleluia, a trabalhar, aleluia. Porque a obra de Deus não para. O homem para, o Giovanni para, aleluia, você para. Mas Deus, aleluia, o projeto que Deus tem não para, aleluia. Não para o projeto que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Talvez alguém que queira parar você. Talvez alguém queira jogar pedra nos seus projetos. Talvez alguém queira, né, parar você. Aleluia. Mas Deus tem um projeto. Deus ainda está no controle da sua vida. Aleluia. Ainda Deus está. Se hoje eu estou aqui, se você está aqui, porque Deus ainda tem um projeto na sua vida. Eu falo para você que está aqui hoje, jovem. Aleluia, não para, não para, porque Deus tem um projeto na sua vida. Nós vemos aqui tantos jovens, aleluia, louvando ao Senhor, né? Jovens sentados ouvindo a palavra de Deus, aleluia. Deus tem um projeto com você, aleluia. Não vai ser o diabo que vai parar você, aleluia, não vai ser, aleluia. Mas a casa, aleluia, de Eli foi parada a casa de Eli. Mas começa novamente, né, a casa de Samuel, aleluia. Isso quer dizer, aleluia, isso quer dizer, irmãos, aleluia, nós estávamos conversando no estudo, aleluia, se o chamado, aleluia, é para você, é para a pessoa, aleluia, não quer dizer que os nossos filhos, aleluia, também vão ser chamados, vão ter a mesma, aquele chamado de estar na liderança. Eu falo para você nessa noite, aleluia. O meu chamado é seu, é meu. O seu chamado é seu, aleluia. E a Bíblia relata, aleluia, se fosse assim, aleluia, toda a casa de Eli seria, né, de Eli e de Samuel. Os filhos deles iam continuar. Mas a Bíblia relata para nós, até a mesma casa de Samuel, os filhos também erraram. Todos os profetas tiveram famílias, a maioria dos filhos erraram. Né? Mas quem recebeu o chamado, aleluia, estava firme. Veio prova, veio luta, mas aquele que estava na frente, aleluia, continuou firme, aleluia. Porque o inimigo se levantou, aleluia, contra o chamado do seu chamado. Mas Deus não deixou. Porque todo chamado, aleluia, tem pedras, são lançadas pedras, irmãos. Aleluia. São lançadas pedras no seu chamado, aleluia. Mas você está firme até aqui, irmãos. Porque Deus está guardando você. Deus está guardando. Aleluia. Então, irmão, eu digo para você nessa noite. Aleluia. Que nós continuamos. Aleluia. Firme, que nem o Samuel. Que nem Eli. Aleluia. Até um ponto, né? Chegar Deus chamar eles. Aleluia. O chamado é seu. Não para os seus filhos. Mas eu tenho que buscar pela minha família. Eu tenho que buscar. Você tem que buscar pela sua família, pelos seus filhos. Aleluia. Porque vai chegar, como a palavra de Deus nos fala, um tempo determinado para todas as coisas. Tempo determinado. Aleluia. Quantas pedras, né, nós recebemos?
Quantas pedras você recebeu? Aleluia. Mas você está aqui hoje firme. Aleluia. Mas qual é a pedra que nós recebemos durante o nosso chamado? Aleluia. Qual é a pedra? Aleluia. Muitas dificuldades na área financeira, na área da saúde recebemos, né? Mas Deus está nos guardando. Mas sabe por que ainda nós estamos de pé? Porque ainda nós estamos buscando ao Senhor. Sabe por que os teus filhos ainda, nossos filhos, ainda estão de pé? Aleluia. Porque Deus ouve o chamado. Deus ouve, porque tu tens o chamado e Deus ouve a tua oração. Aleluia. O clamor daquela mulher, aleluia, de Ana que clamou ao Senhor e Deus ouviu-a. Deus não vai ouvir essa oração. Aleluia. Deus não vai ouvir a minha oração, Deus não vai ouvir a sua oração, mas no tempo determinado Deus vai abençoar a sua casa. É o tempo. Não é o meu tempo. Aleluia, não é o seu tempo que Deus... Não, aleluia. Mas Deus, às vezes a gente vai ver, irmãos, aleluia, tem pessoas, quando são chamadas, a gente vê as pessoas lá em cima já. Aleluia. Isso é projeto de Deus, não sei o que Deus tem. Aleluia. E às vezes você olha, mas eu ainda estou aqui. Aleluia. É o tempo dele. Aleluia. É o tempo, aleluia. Imagina você, né? Eu não sei como, aonde você estava, como eu falei, quando Deus chamou você. A situação, imagina você, a situação que Deus tirou você, aleluia, e você, Senhor me tirar da situação que eu estou, financeira, eu vou para a sua casa, nunca mais vou sair. Se Deus tirou você da situação que você estava, se Deus tirou você, né, da crise financeira, da área da saúde, Deus tirou você, com problema de saúde, Senhor me abençoar na minha saúde, me dá saúde, eu vou para a sua casa e nunca mais vou sair. Aleluia. Eu digo para você, aleluia. Digo aqui nessa noite, como testemunho, aleluia. Tem colegas meus, aleluia, que receberam milagres, né? E Deus abençoou. E disse, não, eu vou para a igreja, nunca mais vou sair. Até onde eles estão? Até hoje a gente não vê falar. Deus abençoou, né? Mas até hoje a gente não vê falar deles, ou conversa com eles, mas nunca mais se afastar da presença de Deus. E eu falo para você nessa noite, aleluia, que nós continuamos, aleluia, a buscar o Senhor. Continuamos, né, buscar o Senhor pela nossa família, pelo chamado que Deus tem para nós. Aleluia. Assim como Ana, repito, assim como Ana clamou o Senhor, aleluia, por um filho, aleluia. Assim que nós estamos clamando até hoje, buscando para os nossos filhos, para os nossos netos, Deus vai abençoar. Aleluia. Porque Deus, aleluia, é Deus, irmãos. Deus é Deus, aleluia. Eu quero então nessa noite, irmãos, ficar com as palavras sobre o pano do coração, aleluia, sobre o chamado de Samuel, aleluia. Mas antes de passar para o pastor, eu quero orar com você. Pode ficar sentado, ou você quiser ficar de pé, mas eu quero orar com você, irmãos, aleluia. Quero orar com você nessa noite, aleluia. E você fala com Deus, irmãos, aleluia. Fala com Deus, aleluia. Não deixe, aleluia, não fique com vergonha de falar com Deus, chorar na presença de Deus. Não fique, irmãos, aleluia. Porque você foi chamado, aleluia, você foi escolhido. Você, aleluia, é filho querido de Deus. Você, né, que está aqui nessa noite, aleluia. Você está aqui, mas você está clamando pela sua família. Deus vai ouvir. Oramos nesse momento. Senhor, estamos, Senhor, mais uma vez, Senhor, na sua presença, Senhor. Senhor, muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigado, Senhor, aleluia, pelo chamado que o Senhor tem por cada um de nós, meu Pai. Aleluia, Senhor, não sei qual o chamado, qual o objetivo que o Senhor tem para nós, Senhor, mas nessa noite, Senhor, aleluia, eu sei que tem aqui, Senhor, mãe, aleluia, tem pai, Senhor,